Boa tarde, família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês. Deixa o like aí, que é muito importante, desde já. Muito obrigado aos novos e novos inscritos neste canal. Somos um pouco mais de 1.690 pessoas inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para ter uma ideia sobre uma discussão. Eu participei num grupo de WhatsApp que eu faço parte, quando Flávio Dino, que é o atual ministro do STF, ele elencou uma série de agentes públicos do estado do Rio de Janeiro, entre governadores, gente ligada ao Tribunal de Contas, etc., que sofreram sanções por parte da justiça. Ou foram presos, ou foram afastados por impeachment, ou foram caçados, como Cláudio Castro foi caçado agora recentemente, como Wilson Witzel, por exemplo, sofreu impeachment antes do Cláudio Castro, né? Ele era o vice. Cláudio Castro é o vice do Wilson Witzel. O Witzel foi eleito quando nem ele, Witzel, esperava que fosse. Ele mesmo disse isso quando ele foi eleito, inclusive. Tem vídeo dele gravado aí no YouTube, vocês podem procurar. E ele foi eleito muito em função de estar ligado à extrema-direita, estar ligado a igrejas neopentecostais fundamentalistas, muitas delas que atuam na Baixada, dentre muitos outros agentes públicos que, de uma forma ou de outra, o Flávio Dino elencou ali uns 15 agentes públicos, ele não disse os nomes, mas a gente pode buscar por aí, o comentário, noticiário, 15 agentes públicos do Rio de Janeiro que tiveram envolvimento com a justiça e sofreram sanções legais, sanções judiciais por conta de ter cometido atos ilícitos, atos fora da lei. Portanto, se agiram fora da lei, são criminosos. Se agiram fora da lei, são marginais, estão à margem da lei. E aí, eu comentei lá no grupo que muito desses agentes públicos, como por exemplo governadores, o Rio de Janeiro teve governadores como Antônio Garotinho, que sofreu sanção judicial, a sua companheira, Rosinha Garotinho, sofreu sanção judicial, o Garotinho chegou até a ser preso, inclusive. Antes dele, Pezão foi preso, Sérgio Cabral foi preso, muitos desses agentes, estou falando desses agentes públicos. Nos últimos anos, uma governadora do Rio de Janeiro não foi presa, talvez por não ter cometido atos ilícitos, que foi a Benedita da Silva, uma mulher preta, de origem favelada, e que é do Partido dos Trabalhadores. O que acontece é que, depois dela, todos os governadores do estado do Rio de Janeiro e algumas pessoas ligadas à Assembleia Legislativa, de uma forma ou de outra, algumas pessoas sofreram sanções judiciais. Eu disse lá no grupo que o fato de essas pessoas, que são pessoas que não têm a sua idoneidade comprovada, pelo contrário, estarem atuando em postos de poder, postos como a Assembleia Legislativa. O que se faz na Assembleia Legislativa? Leis, por exemplo. O que se faz no Palácio das Laranjeiras? Se governa o estado do Rio de Janeiro. O Palácio das Laranjeiras, para quem não é do Rio de Janeiro, fica ali do lado do campo, do lado do estádio do Fluminense. Então, essas pessoas que ora estavam ocupando postos de poder político, essas pessoas chegaram lá através do voto do Fluminense. Fluminense, para quem não sabe, são as pessoas que nascem no estado do Rio de Janeiro. São chamadas de fluminenses. Para quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, o nome é carioca. Essa é a diferença. O voto dos fluminenses, cariocas ou não, elegeram Wilson Witzel, elegeram Antônio Garotinho, elegeram Rosinha Garotinho, elegeram Sérgio Cabral 2 vezes, elegeram o Pezão, elegeram pessoas que sofreram sanções judiciais por terem cometido atos ilícitos. Por que essas pessoas foram eleitas? E aí, há uma discussão que a gente precisa fazer. Porque, família, veja bem, quando pessoas reconhecidamente com caráter, no mínimo suspeito, são eleitas e são todas brancas, todas brancas, para poste de poder, é importante salientar, porque é preciso fazer sempre o recorte racial neste canal. Essas pessoas foram eleitas por conta de uma série de circunstâncias políticas, econômicas, sociais, históricas que permeiam a cidade, o estado, particularmente do Rio de Janeiro. 400 anos de escravidão cria, foi o que eu falei no grupo do WhatsApp, cria na cabeça dos negros uma mentalidade escravocrata. O negro ele não tem poder para ser escravista, mas ele foi domesticado durante 400 anos, imposta por brancos, ancestrais, antecedentes desses brancos que estão no poder até hoje, e nós fomos educados, ou deseducados, como diria Carter G. Woodson, a votar nos nossos algozes. E continuamos a fazer isso. Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre isso. E aí, o debate é que algumas pessoas
disseram que não se trata exatamente de uma visão reacionária de grande parte da população do estado do Rio de Janeiro. E sim, essas pessoas votaram por medo da milícia. Ora, eu expliquei o seguinte, que nos anos 80 e anos 90, o Rio de Janeiro foi governado por Leonel de Moura Brizola. Brizola era de esquerda. Brizola fundou o Partido Democrático Trabalhista, lutou contra a ditadura militar, foi perseguido, exilado, foi morar no Uruguai. Enfim, era muito próximo do Jango, muito próximo do Getúlio Vargas, mas tinha suas visões políticas próprias. É importante salientar, é um cara progressista, investiu muito em educação, investiu muito em saúde, saneamento básico, investiu em uma série de coisas. Investiu na não subida da polícia em morros e favelas para a polícia não oprimir negros e negras, majoritariamente, que moram nesse morros e favelas. Estou dizendo que isso que o Brizola era santo. Não, nada disso, nada disso. Estou dizendo que esse cara fez. Importante salientar. Estamos falando do que esse cara fez, estamos falando da materialidade, certo? Dito isso, para ninguém aí pensar que eu sou agora adepto do PDT, eu não sou adepto de PDT nenhum. Aliás, o PDT hoje é um partido quase que insignificante no cenário político brasileiro. É importante salientar isso. Não é por causa disso que eu não sou adepto. Eu não sou adepto porque eu sou pan-africano, ponto final. Então, isso continuaria a ser. Então, eu estou falando isso porque o Brizola ele foi eleito apesar da existência do Esquadrão da Morte. Apesar da existência do Esquadrão da Morte. O que é o Esquadrão da Morte? O Esquadrão da Morte era um resquício da ditadura militar, agia na época da ditadura militar, era composto por policiais, era composto pelos tais justiceiros que aterrorizavam a Baixada Fluminense nos anos 70, nos anos 80, até recentemente, anos 90. O Esquadrão da Morte agia lá, né, aterrorizando a Baixada Fluminense. Ainda assim, a Baixada Fluminense continua fazendo parte do estado do Rio de Janeiro. Ainda assim, o Leonel de Moura Brizola, de esquerda, foi eleito com voto de pessoas que moram na Baixada Fluminense. Por que eu estou falando isso? Porque teve gente que disse que essas pessoas hoje votam nessas pessoas reacionárias, esses eleitores, por conta do medo da milícia. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. A milícia, inclusive, ela é recente. É um fenômeno recente na história do Rio de Janeiro. Recente do ponto de vista histórico. É do início do século XXI. E a milícia, ora, o que ela é? Ela é um resquício dos Esquadrões da Morte. Lógico, é uma continuidade dos Esquadrões da Morte, só que agora espalhados mais por outras regiões do estado do Rio de Janeiro. Não está concentrada apenas na Baixada Fluminense, em alguns locais mais específicos. Não, a milícia está espalhada por diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. O que acontece é que você não pode colocar apenas a culpa na milícia, o medo da milícia, que as pessoas votaram em pessoas reacionárias. Até porque o voto é secreto. Aliás, o voto, desde os anos 90, ele é colocado em urnas eletrônicas. Ninguém vai lá para a biblioteca em quem você vai votar, como acontecia anteriormente aqui no Brasil, tal voto de cabresto, isso é uma outra conversa. O que acontece é que, com medo ou não, a pessoa poderia muito bem mentir, caso alguém perguntasse para ela, você votou em quem? Votei no seu candidato que você mandou votar. Não, votei no candidato que eu gostaria de ser eleito. Simples assim, né? Por mais que a pessoa esteja aterrorizada, mas quando ela chega na cabine de votação, ela está sozinha ali. Ela está sozinha. Então, o que conduz o seu voto, além do fato dela ser, sim, sabotada durante 400 anos de escravidão, sem falar das pessoas que são brancas e são pobres, que não foram escravizadas aqui no Brasil, diga-se de passagem, mas moram nas favelas, moram no morro, são também impactadas violentamente pela falta de estrutura política, econômica e social, pela falta de saneamento básico, transporte público, para as pessoas brancas que moram nas periferias da vida. É importante salientar, essas pessoas também votam nos seus algozes políticos. Então, 400 anos, particularmente, em relação aos negros, de escravidão, porque nós aqui fazemos recorte racial. 400 anos de escravidão cria, na comunidade preta, como explica o Franz Fanon, na obra dele, Pele Negra, Máscaras Brancas, cria o pensamento escravocrata de submissão. E aí, quando, como disse um famoso pedagogo chamado Paulo Freire, quando a educação não é libertária, a vontade do oprimido é virar opressor. Mas calma, Jorge, você está fazendo menção a Paulo Freire? Eu posso fazer menção a quem eu quiser. Primeiro, porque o canal é meu. Segundo, que eu faço as minhas análises a partir das minhas visões. E terceiro, que eu não devo rigorosamente nada a ninguém. Certo? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para qualquer um panafricano, bobão, que querer entrar numa comigo, irmão, me chama para o debate. Que a gente debate onde vocês quiserem, sobre o que vocês quiserem, a respeito do panafricanismo ou de qualquer outra coisa. Eu estou querendo dizer que o citado Paulo Freire, ele teve grande inspiração nesse cara aqui, ó, Amilcar Cabral, o pedagogo da Revolução, ok? Antes de vocês pensarem alguma besteira a respeito
do Jorge Nascimento aqui, o Paulo Freire se inspirou muito no Amílcar Cabral, tá? Para poder construir a sua pedagogia, né? A sua pedagogia progressista, porque o Amílcar Cabral era pan-africano. Amílcar Cabral foi o cara que lutou contra o colonialismo português no continente africano, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, por exemplo, né? Amílcar Cabral fundou o PAIGC, por exemplo. Amílcar Cabral foi assassinado no dia 20 de janeiro de 1973 por um traidor, como Thomas Sankara foi assassinado graças à traição de Blaise Compaoré. E aí, quando a gente cita esses negros vendidos, nós precisamos falar da Jojo Todinho, precisamos falar do Fernando Holliday, precisamos falar do Hélio Negão, de uma mulher aí que se intitula Negona do Genocida, né? Porque essas pessoas, elas elegem seus inimigos, elegem os racistas que são contra elas mesmas. Mas por quê? Porque essas pessoas foram domesticadas, foram sabotadas, foram estranguladas do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista cognitivo, e foi apresentada para elas um modelo distorcido, estereotipado de sociedade, onde elas aceitam ser esmagadas, oprimidas, estupradas, psicologicamente, culturalmente, em prol não se sabe do que. Mas 400 anos de escravidão, para dizer o mínimo, 400 anos de escravidão, para dizer o mínimo, causam esses fenômenos na cabeça de populações pretas. Eu estou falando de populações pretas porque elas são a maioria nas favelas, são a maioria nas periferias, são a maioria na Baixada Fluminense, e são a maioria que acaba votando em algozes que depois se mostram inimigos dos seus próprios eleitores. E aí, esse pensamento reacionário, ora, ele é fruto de tudo isso. Nós temos um país reacionário, um Estado reacionário. Eu fiz, no vídeo anterior, eu falei se o Brasil é um país laico. Mostramos que não é. De laico não tem rigorosamente nada. Para ficar nesse âmbito da questão da religiosa, da laicidade, entre aspas, que há aqui no Brasil, que não há laicidade nenhuma. E aí, a questão religiosa, ela impacta na questão política. Por quê? Grande parte desses governadores, Cláudio Castro, Wilson Witzel, Antônio Garotinho, Rosinha Garotinho e etc., Marcelo Crivella, que foi prefeito do Rio de Janeiro, são fortemente ligados às religiões neopentecostais fundamentalistas que assolam a Baixada Fluminense, assolam as periferias, os morros e favelas, e logicamente essas pessoas contam com o voto dos seguidores desses pilantras que estão lá dirigindo-se às igrejas neopentecostais fundamentalistas e associando qualquer progressista, inclusive os pan-africanos, a coisas demoníacas. Porque eles sabem que a palavra do pastor, que é o homem de Deus, a palavra do pastor é lei. Tanto é lei que muitas das vezes você tem, hoje, na cidade do Rio de Janeiro, facções ligadas às igrejas neopentecostais fundamentalistas, facções criminosas, como já tivemos a oportunidade de falar aqui anteriormente. Então, quando você tem uma realidade estrutural dessa, onde essas pessoas, pretas majoritariamente, estão vivendo no regime de terror, e quando eu falo terror, não estou dizendo necessariamente que elas são cooptadas, impostas, obrigadas de forma violenta, com uma arma nas suas cabeças, a votar nos seus algozes, não. Eu estou falando de regime de terror porque essas pessoas foram sabotadas, como eu falei na minha aula ontem para os meus alunos. A classe trabalhadora, e a classe trabalhadora é majoritariamente preta, ela foi sabotada nos seus direitos constitucionais mais básicos desde sempre, desde que este país se tornou uma república particularmente. E aí, se você não tem acesso à educação, acesso à saúde, acesso à moradia decente, digna, acesso à leitura emancipatória, você logicamente vai votar nos seus algozes. Você logicamente vai achar que aquelas pessoas que querem o melhor para você, que querem o seu bem, são suas inimigas. Por quê? Porque você liga a televisão, tá lá a mídia burguesa mentindo para você o tempo inteiro. Falando, por exemplo, contra a juventude negra, criminalizando a juventude negra, criminalizando as religiões de matrizes africanas. E eu estou para fazer um vídeo aqui para explicar um pouco dessa questão de uma novela que está agora no ar aí, que um monte de gente está enamorado. Mas eu não vou, eu vou falar de forma bem sutil. Eu estou falando isso porque quando você liga a televisão, você está abrindo a porta da sua casa para os seus inimigos. Porque o que eles mais fazem é mentir para você. E essas pessoas são ligadas à extrema-direita. A mídia burguesa é ligada à extrema-direita. A mídia burguesa faz propaganda política o tempo inteiro para
partidos políticos ligados ao capitalismo, ligados à extrema-direita. O tempo inteiro, é lógico. Por quê? Porque a mídia é burguesa, família. Vocês estão pensando o quê? E aí, grande parte do setor progressista do Rio de Janeiro, e aí eu falo de professores, eu falo de gente que até é adepto de pré-vestibulares comunitários, como eu já fui, mas eu estou citando outras pessoas. Muitas dessas pessoas, quando tiveram a oportunidade, por exemplo, de recentemente, numa eleição para prefeito, teve 3 mulheres concorrendo, 2 delas negras, as 3 de partidos de esquerda, vamos dizer assim, de esquerda, uma do PT, uma do PSOL, outra do PDT. Essas mulheres não foram votadas nem por mulheres. E as mulheres negras não foram votadas nem pelas mulheres negras, nem pelos homens negros. Os homens negros e as mulheres negras preferiram votar em quem? Votar no chapéu de malandro. O mesmo cara que vai ganhar a eleição para governador esse ano. O atual, quer dizer, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, que pediu licença do cargo para poder concorrer a governador, ganhou. Por quê? Porque a alegação foi que não, se a gente não votar no chapéu de malandro, o Crivella vai ganhar. Cara, mas você tinha 3 outras opções. Por que você não fez opção por essas mulheres, 2 mulheres pretas? Porque as pessoas, no fundo, grande parte das pessoas do Rio de Janeiro, incluso muita gente que se diz de esquerda, progressista, marxista, comunista, leninista, vai para Cuba, etc., preferem votar num cara que promete show da Shakira na praia, te promete estádio do Flamengo, tenho vontade para falar porque eu sou rubro-negro, né? Te promete carnaval, desfile de escola de samba, te promete coisas supérfluas. Jorge, você está dizendo que o carnaval é supérfluo? Estou dizendo que o que mata a fome, o que educa de verdade, não é oferecido para vocês. É oferecido entretenimento, pão e circo. É disso que eu estou falando. Certo? Enquanto vocês continuam votando nesses caras, permitindo que eles determinem os destinos das suas vidas, das vidas dos seus filhos, quando não investe na educação, quando sucateia a saúde, quando sucateia a educação, quando sucateia o saneamento básico, quando sucateia o transporte público, quando aumenta toda hora, todo ano, o transporte público, o trem, barcas, metrô, ônibus, e o seu salário não acompanha, e você é obrigado a pagar mais, cada vez mais, para poder se deslocar pela cidade, e você tem menos dinheiro para poder levar seu filho para uma atividade lúdica, você não sequer tem dinheiro para comer, sequer tem dinheiro para comprar roupa para o seu filho, material de escola para o seu filho, muitas das vezes. Estou mandando para falar porque eu já dei aula em escola pública, eu vi de perto como que era a vida, a realidade de crianças da Baixada Fluminense. Então, família, por favor, não venham com essa conversinha de que as pessoas pobres aqui votam nos seus algozes por medo de milícia ou facção criminosa. Não, votam porque têm um pensamento reacionário. Foram educadas para serem reacionárias e muitas das vezes não querem sair deste lugar. Ainda que tenham informações que mostrem outros caminhos, ainda que participe de pré-vestibulares comunitários, como eu fui aluno de pré-comunitário na Mangueira e conheci muita gente, inclusive um colega que hoje é formado pela UF, é professor de matemática, é bombeiro, é negro e vota no genocida. Continua e vota no genocida. Ou seja, mesmo pessoas que são apresentadas a uma educação libertária, por exemplo, que conhece a história crítica do país, quiçá do mundo, muitas das vezes essas pessoas preferem dar vazão ao seu lado perverso e reacionário, ainda que sejam da classe trabalhadora. Então, é preciso cutucar a ferida com éter. Não adianta falar que é luta de classes porque os mauzões burgueses estão oprimindo a classe trabalhadora. Sim, estão oprimindo. Mas quando a classe trabalhadora tem acesso à educação libertária, o que ela faz com isso normalmente? Quando ela tem a oportunidade de votar em gente que tem um discurso mais progressista, ela prefere votar nessas pessoas ou prefere votar naqueles que prometem show na praia para vocês? Naqueles que depois colam com a extrema-direita, como o ex-prefeito, que volta e meia ele namora com a extrema-direita. O ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que se licenciou agora do cargo, ele namora com a extrema-direita, a seu bel prazer. Ele se afasta, se aproxima, ele se afasta, se aproxima. Às vezes ele se aproxima do presidente da República atual, que é de um partido de centro-esquerda. Pelo menos dizem que é de centro-esquerda, né? O José Disseu disse que o PT é de centro-esquerda. Mas enfim,
se aproxima do governo federal. Daqui a pouco se afasta do governo federal e se aproxima da extrema-direita. Lógico, por quê? Ele está agindo de acordo com os seus interesses próprios, dele, não seu, não da população. Isso, família, serve para todos os políticos da extrema-direita ou capitalistas. Todos, sem exceção, não tem exceção. Homem, mulher, homossexual, gay, lésbica, trans, não importa o gênero, não importa a orientação sexual, não importa. O que importa é o pensamento político e o pensamento escravocrata, a mentalidade reacionária, que essas pessoas ainda fazem questão de cultivar, de manter. E é por isso que a realidade continua essa que vocês estão vendo. Crianças sem escola, crianças sem professores de história, crianças sem professores de sociologia, crianças sendo educadas pelo TikTok, sendo educadas pelo YouTube. Eu estou voltando para falar que eu tenho um canal no YouTube. Crianças, como esse, crianças sendo educadas por redes sociais onde elas consomem mentiras a respeito de si mesmas. Particularmente as crianças negras, vamos combinar, né? Quando senta no banco de uma igreja, lê lá que Noé condenou o Cã e sua descendência Canaã, todos negros, a carregarem para sempre o espectro do pecado sobre suas peles negras. É isso que essas crianças ouvem nas igrejas neopentecostais fundamentalistas. E aí o ciclo não termina. Ele está sempre acontecendo. Enquanto não houver algo que quebre isso, isso vai continuar a acontecer. E os seus algozes vão continuar a ser eleitos por aqueles que são oprimidos por esses algozes. É tétrico, é macabro, é demoníaco. A extrema-direita, ela é brilhante. Infelizmente, eu tenho que admitir, são brilhantes. Eles controlam o sistema capitalista, controlam a educação, controlam os meios de comunicação, controlam a narrativa histórica, inclusive. Para vocês terem uma ideia, em pré-vestibulares comunitários, tem muita gente que não sabe que no Brasil havia escravidão. Gente que está se preparando para entrar na faculdade. Em pré-vestibulares comunitários, tem muita gente que não sabe que a humanidade surgiu no continente africano. Tem muita gente que não sabe sequer que a África é um continente. Dado o recado, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Estamos juntos sempre. Deixa o like de vocês, hype esse vídeo se você puder. Hotep, África no Centro.